início do rock na minha vida foi o início do próprio rock and roll, porque eu estou com quase 100 anos de idade, né, então eu sou de 1945, portanto com 79 anos de idade, e o rock and roll ele veio logo depois do Rally Galley, lá dos anos 1948, depois ele veio do Twist, né, do 49, 50, e aí depois logo fizeram umas modificações lá com o rock and roll propriamente dito, mas primeiro o que dominava na época era o rock balada, um rock mais com estilo sulista dos Estados Unidos, um rock mais apaixonado, mais melódico. Depois é que veio o rock propriamente dito, e depois o hard rock, né, o rock pesado, com outras bandas aí, e que tem consumo até hoje. Mas voltando ao tempo, naquela época, eu tinha lá meus 6 ou 8 anos de idade e já era bem invocado com música. Até porque eu fui criado a minha infância na igreja presbiteriana, que tinha um coral muito bacana na época, e às vezes e eu dormia no culto à noite aos domingos, no ombro da minha mãe, 8h30, 9 horas, 8 horas da noite, com eles cantando uma música, não me esqueço nunca, que chama o Exilado, o Namorado Celestial, que inclusive o Matos Nascimento, que foi trombonista do Paralamas do Sucesso, esteve aqui num show, que eu tive o prazer de participar desse show, lá no aniversário da cidade, não tenho certeza se foi 2014, alguma coisa assim. Eu estou variando muito a data, né? Então a cronologia está meio vai e volta, meio ping-pong. Mas daí a minha vontade muito grande era desde aquele tempo, de tocar acordeon, sanfona. Mas aí aconteceu um acidente comigo, eu fraturei a perna, e naquele tempo era complicado, você tinha que ficar 5 dias deitado de costas com a perna engessada em cima de uma telha e não podia mexer de jeito nenhum. Mas aí compraram uma gaita para mim, devia ser uma gata, né, mas foi uma gaita. E aí o que acontece? A partir daí eu comecei com gaita e não parei mais. E só para você ter uma ideia, faltando aqui a modéstia, eu toquei em mais de 700 casamentos durante 50 anos. O primeiro casamento eu toquei com o doutor Erival Bento de Oliveira, que é de Carmo do Paranaíba, e foi um dos fundadores do Hospital São Lucas de Patos de Minas, e também do Hospital Vera Cruz. E ele foi meu primeiro acompanhante de violão para o casamento. Mas aí nós ensaiávamos lá na Fazenda Sobrado, se não me engano, um pouco para lá da Matinha, onde foi o doutor Erival, justamente lá. E até comentei com ele, falei: doutor Erival, mas o senhor é muito fera nesse violão aí, como pode? Eu fico até sem graça de ter o senhor me acompanhando aqui dessa maneira. Falei: Evandro, aí ele disse: Evandro, eu sou fraco. Fraco? É, eu sou fraco, eu tenho 12 anos de estudo de violão, né? E até hoje eu não sei nada. Então, pronto, vou desistir de tocar violão. Mas aí eu continuei, isso já na minha juventude, claro. Mas já com 8 anos eu comecei a tocar gaita. Tocava a gaita monocromática, que a gente dizia naquele tempo. Nem dizia, nem sabia o que era isso aqui bem. E depois é que do velho tempo depois é que eu passei para a gaita cromática, que é a gaita de chave. Eu vou explicar rapidinho o que é a gaita de chave. É isso aqui, ó. E tinha bem aqui embaixo, aqui um pouquinho atrás aqui onde nós estamos aqui no segundo andar da rodoviária velha, e tinha o Pedro Diniz, o senhor Pedro Diniz, que era filho do senhor João Diniz, que eles eram donos do cinema. E tinha um alto-falante que rodava aqui para a cidade. A cidade era menos da metade do que ela é hoje. Devia ter lá uns 15 mil habitantes, alguma coisa assim, um pouco menos. Eu morava na Rua Afonso Pena, aqui perto. E toda noite ele colocava uma música, aí muito tango, portanto eu gosto muito de tango hoje. Colocava aí, samba, para falar a verdade, não colocava muito. Algum bolero, muita música americana daquele tempo, né? E o Pedro Diniz tocava gaita também. Eu nunca tinha imaginado que a gaita podia fazer ritmo e harmonia ao mesmo tempo com uma boca só.
Ele falou: "Mano, você não faz, ritmo com a boca?" Eu falei: "Mas como? Só tenho uma boca, eu tenho que soprar e aspirar a gaita?" Ele falou: "Não, mas é a língua." Eu falei: "O que tem a língua?" Você bota a língua de lado. Então, antes de eu voltar à questão da sanfona e etc, do acordeon, a gaita aqui, essa aqui é uma gaita cromática de 48 vozes, é um dos menores instrumentos que existe, eu acho que só existe um outro menor que ele, talvez a flauta, uma flautazinha, né. Essa gaita aqui, ó, são 48 vozes. E o que significa quantos fusos ela tem? Ela tem só 12. Acontece que um deles você sopra e aperta depois e sopra outra vez, é outra nota. Aí você aperta e sopra, é uma nota. Você soltou, soprou, aspirou, aliás, é outra nota. Então o que que dá? 48 vozes nisso aqui, ó. Voltando à questão das músicas, aí foi seguindo a vida, vai chegando a juventude, vieram chegando os bailes da vida, serenata. Ah, vamos voltar para a serenata. Antes de ter Montila, antes de ter Pigalle, era muito comum, infelizmente acabou, não tem como mais fazer serenata, e eu vou explicar por que ou não. Vou pensar se eu vou explicar por que ou não. A gente fazia aí 2, 3 serenatas toda semana. Muitas vezes até reuniam-se grupos sociais ou escolas, etc., a angariar fundos e avisava para determinadas pessoas das famílias que um grupo iria fazer serenata lá e tal, e recepcionava e dava alguma colaboração lá, não para os músicos, né? E quando tocava, eu ia com uma ou outra pessoa, eu tinha meus amigos, as minhas amigas, meus colegas de escola, que eu estudei no Ginásio Alto Paranaíba por mais de 30 anos, que eu tomava bomba todo ano, né? Mas aí era bacana, porque você tocava a música, por exemplo, bem aqui pertinho, né? Tinha a Heloísa do Seu Neném, acho que é a Heloísa, fugiu a música agora. Na época estava fazendo muito sucesso a música francesa "Ne vous jamais que je vous aime", vocês não jamais saberá que eu te amo. Ne vous jamais, 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 ne vous jamais que je vous aime. Não, isso era sucesso. Mas aí as pessoas acendiam as luzes, agradeciam e a gente ia feliz da vida, com o violão ou com acordeon ou assim por diante. E nesse tempo aí, você já deve ter observado que, não tinha tanto sucesso a música sertaneja como hoje ela, veio com essa história, e não denegrindo de jeito nenhum a música sertaneja. O Brasil sempre foi um país de música sertaneja, desde os anos 40. Você pega Tonico e Tinoco, por exemplo, isso aí é da velha guarda, aí depois vieram aí outros músicos de renome, não vou nem citar, fica até chato citar, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, etc, etc. Mas aí começou, depois vieram, bandas, nós tivemos a banda de música Santa Cecília, primeiro ela chamava Petrônio Moreira, o Petrônio foi um grande músico autodidata, ele que era um tipo de ferreiro, de joalheiro, e morava na rua Prefeito João Carvalho, antigamente era chamada de Rua Nova, e ele a banda de música que tinha aqui todos os instrumentos, tudo, e tinha a banda tocava e em vários eventos, né. E o nome da primeira banda, Petrônio Moreira, porque ele era um bom músico, tocava violão demais também, autodidata. O cara tocava um violão que você falou assim: Isso aqui ele deve ter frequentado também", aí não, nunca estudou, autodidata. Mas aí, depois a banda foi deu uma sumida, veio o Japão, não é o Japão país, tem um rapaz grande, forte, tal, morava na pensão da dona Luzia, que é a avó do Sérgio, do Serjão. E teve também um outro senhor, que também foi maestro aqui da banda, mas depois ela acabou mudou de nome, passou a chamar-se Banda de Música de Vale Rochas, que aliás
O Edivaldo foi meu primeiro professor de música, e eu era ruim aluno. Vieram as bandas de rock. Eu não sei qual veio primeiro, se foi The Gorillaz, porque eles começaram com brincadeira. Brincadeira. Eles mesmo fabricavam os instrumentos deles. O Sérgio, o Serjão, ele teve a banda chamada Som Livre, e eram todos amigos meus. E eu era muito intruso, viu? Todo baile que eles estavam lá, eu estava lá também. E já ia lá com a minha musiquinha, minhas 2 músicas. Eu só sabia 2 músicas? Não, eu sabia mais, mas para não atrapalhar a questão da banda, e eu rodava com eles aí também, né. Aí vieram, as Montilas da vida, vieram as Pigales da vida, cada baile a gente ia lá e as músicas que faziam muito sucesso naquele tempo, você tinha The Beatles, a Rolling Stones, não precisa nem dizer assim, que vocês já sabem muito bem disso aqui, The Who, você tinha lá também Simon e Garfunkel, já tinha naquele tempo também o Bob Dylan, Elvis Presley. O Eduardo Vianello fez uma música que foi um sucesso explosivo também, chamado Ó Meu Senhor. Essa música e o Yesterday do The Beatles era que o The Gorillaz me acompanhava onde eles iam e eu também já dava um tom. O Yesterday é Mi maior e o Dio Come Te Amo é Dó maior, ou vice-versa, agora estou meio confuso aqui, né? Mas ele já ia estar tocando lá e tal, etc, etc, e o povo aplaudia. Eu falei, eu não mereço isso, mas eu já tinha o equipamento já moderno, microfones bacana, a turma tocava demais, o Vandinha no teclado, o Dalton na guitarra, e o Dalton, quando tocava uma música, rapaz, o milionário dos incríveis. Mas aí a gente cantava na vida e tocava muito lá, na Pigalle nem tanto, havia algum show uma vez ou outra, e festivais, mais de 60 festivais, a maioria deles tocada aí, acompanhada pelos Gorillaz. E nesses festivais que eu promovia, no Cinearte, no Cine São Domingos, em outras localidades, na Carmalto, na Divema, na Silvio Braz, no Paranaíba Esporte Clube, no Parque de Exposições, Aprício Furtado de Oliveira, e sempre, olha, eu estou jogando aqui 60 festivais, mas eu acho até que foi mais que isso. O Carmo é uma cidade, assim, não desfazendo das cidades vizinhas nem de nada, mas aqui tem pairando no ar de Carmo do Paranaíba o espírito da música. Se você for analisar, cada casa provavelmente tem um músico, nem que seja só de assovio. Mas a coisa mais marcante para mim do rock em Carmo do Paranaíba, assim, para não dizer de festivais que nós tivemos, festivais não, de apresentação de bandas de rock aqui, mas fora isso aqui, chama Gorillaz.